A moralidade é subjetiva? Esse é o 16º de uma série de 30 vídeos inspirados no trabalho do Orphan Ed. Se você quiser saber mais, checa aqui os links na descrição. Antes de mais nada, né, eu tenho que primeiro aqui fazer umas considerações sobre o termo moral, o que é ou não é moral, porque às vezes essa moralidade ou moralismo é tratado de uma forma a meio que empurrar, num ponto de vista colonizador, né, algumas ideias específicas de alguns grupos específicos para outros grupos que não tem nada a ver. Isso acaba às vezes por simplificar os debates, simplificar essas ideias, colocando tudo em caixinhas de isso é certo, isso é errado. E aí você usa essa sua determinação para chegar, colocando um exemplo aqui, um exemplo prático e concreto, né? Vamos por nós dessa sociedade que tem um monte de ambulância passando perto da nossa casa. Nós, dessa sociedade capitalista, consumista, né, desse ocidente capitalista aqui, a gente cria no nosso imaginário a moralidade em relação ao que é certo ou errado de se fazer com animais de outras espécies. E aí a gente chega para um grupo de indígenas e fala, ó, vocês aí, vocês estão caçando, vocês têm necessidade de caçar, mas eu não tô nem aí. Comer carne é errado, comer animais é errado, então vocês estão errados. Entendeu? Como que, às vezes, essa ideia da moralidade como uma régua de certo e errado pode ser um pouquinho perigosa, um pouquinho equivocada. Eu falei mais aprofundadamente sobre isso nesse vídeo aqui, então se você quiser, por favor, assista para se aprofundar nesse debate. Quando eu falo, né, que a exploração animal é imoral, eu tô falando dentro desse modelo de sociedade que a gente vive, da forma como nós exploramos os animais hoje em dia. Eu posso, claro, falar isso também em relação a outras formas que a gente já se relacionou com os animais no passado. Eu já falei sobre isso aqui também, né? Não é de hoje que o Homo sapiens explora animais de outras espécies. Nós, muito antes de desenvolvermos a escrita, por exemplo, a gente já foi responsável por dizimar grandes mamíferos onde quer que a gente chegava. Isso aí está bem relatado e documentado no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é um livro muito bacana. Eu acho que vale a pena ler. Traz muito conhecimento interessante sobre quem fomos nós no passado. E daí, né, claro, como a gente está vivendo nessa sociedade individualista, capitalista, consumista, a gente acaba que tende a individualizar tudo, né? E aí, essa questão da moralidade acaba que é super individualizada também e acaba que muitas vezes, quando a gente está usando esse argumento, né, quando nós, como veganos, estamos falando para as outras pessoas, comer animais é imoral, né, explorar animais é imoral, utilizar animais em testes ou ainda comprar produtos que foram testados em animais é imoral. Quando a gente fala isso e a gente não entende toda a complexidade desse tema, a gente pode estar sendo muito determinista, a gente pode estar falando de uma maneira rasa, a gente pode estar trabalhando também numa culpabilização individual sem olhar para todo o macro da situação. Pausa nesse vídeo aqui rapidinho para você considerar apoiar meu trampo no apoia.se/veganovitor. Eu adoraria viver só desse trampo aqui, então se você puder me ajudar a alcançar esse sonho, faça essa gentileza, tá bom? Continuando com o vídeo. Eu gosto mais, né, de trabalhar essa questão de uma forma mais aberta, mais ampla. Eu prefiro, quando eu estou falando com alguém sobre o que é ou não moral ou imoral, eu prefiro perguntar para a pessoa o que essa pessoa acha que é moral ou imoral. Né, qual é a moralidade dela como indivíduo. E é interessante ter essa conversa e falar dessa forma, porque quando a gente fala individualmente com cada pessoa, né, essas pessoas sempre relatam que elas são contra a exploração dos animais, elas são contra a crueldade contra animais, né, elas são contra machucar animais, causar dano a animais ou até mesmo matar animais quando essa morte, esse dano, né, essa dor é desnecessária. E daí, com 2 minutos de prosa ali, você consegue, né, fazer a pessoa entender que sim, comer animais é desnecessário. E, de novo, desnecessário para uma maioria da população, né, que não tem realmente a necessidade de comer animais. Existem casos onde vai ser necessário comer animais, mas não é desses casos que eu estou falando, porque essas são as exceções. E daí é interessante trazer essa discussão porque, individualmente, a gente pensa dessa forma, né? Nós, como indivíduos, mesmo quem consome animais, né, diariamente e não tem problemas em, por exemplo, ir para um rodeio, mesmo essas pessoas, você conversando com elas, né, você descobre que essas pessoas, mesmo essas pessoas, elas
tem sim uma ideia de que causar um sofrimento desnecessário para o animal é errado, é moralmente errado, é imoral. Só que nós, como sociedade, e de novo, uma sociedade capitalista que nos afasta nós, consumidores, de todo o processo, né, de concepção do produto que a gente está consumindo, acaba que fica muito difícil para a gente ver ali naquele produto, naquele pedaço de animal, sua secreção, toda a cadeia de exploração que existiu por trás. Mas assim, se você vai conversando com a pessoa, né, você vai perceber que a maioria das pessoas concorda, né, que a gente não deveria consumir animais. Pelo menos, no mínimo, a pessoa vai concordar que a gente não deveria consumir animais nesse modelo que esses animais são criados e mortos pra gente, né, sentir esse prazer aí do paladar. E daí é interessante, porque a moralidade, ela é, sim, subjetiva, mas nesse ponto específico não tem muito para onde correr, né? Se a dor que eu estou causando para um outro ser, né, ou até mesmo a morte que eu estou causando para esse outro ser, né, um assassinato nesse caso, se isso é desnecessário, isso é, portanto, imoral. Não tem muito para onde correr, não tem como fugir desse argumento. Todas as pessoas que, né, estiverem conversando com você sobre isso, elas vão ser obrigadas a concordar que isso é, sim, imoral. Eu gosto sempre de levar essas conversas para alguns lugares onde é muito mais fácil das pessoas compreenderem, né? Eu, por exemplo, se eu chutar um cachorro na rua e aí alguém for me criticar por isso, eu vou falar, não, moralidade é subjetivo. Moralidade é subjetiva. Eu posso chutar o cachorro aqui. De acordo com a minha moralidade, não tem problema nenhum chutar esse cachorro. Só que daí, se a gente fala moralidade é subjetiva para qualquer coisa, né, basicamente pessoas jamais serão condenadas por crimes nenhum. Porque uma pessoa que matou 20 crianças, ela vai chegar lá pro juiz e vai falar, não, seu juiz, a moralidade é subjetiva, né? A sua moralidade é diferente da minha. E aí o juiz vai falar, beleza, então tá livre, vai embora. Tipo, não, claro que não. E daí é interessante notar, né, que esse argumento, que é mais uma desculpa do que um argumento, né, como muitos daqui dessa lista, ele só é usado quando a gente está falando de exploração animal. A gente não vê as pessoas falarem sobre moralidade subjetiva quando a gente está tratando de outros tipos de injustiça, né? Isso revela a forma como nossa sociedade, de uma maneira geral, enxerga animais de outras espécies, enxerga a nossa relação com animais de outras espécies, enxerga a posição que esses animais ocupam, né, na nossa sociedade. Mas individualmente é diferente. É interessante notar essa discrepância enorme que existe, né? Individualmente a gente se sente de uma forma diferente que socialmente, né, nós entendemos. Então é isso, né? Para concluir, quando alguém falar para você, né, quando você estiver conversando sobre isso de alguma forma, quando alguém falar para você, olha, não, mas a moralidade é subjetiva, pergunta para essa pessoa, então, mas assim, de acordo com a sua moralidade, né, que pode diferir aqui um pouco da minha, né, de acordo com a sua moralidade, é correto causar dor, sofrimento, né, causar a morte de animais quando isso é desnecessário? E a pessoa, obviamente, né, se ela tiver o mínimo de bom senso, se ela não for um sociopata, ela vai dizer, bem, não é correto causar dor, sofrimento e morte para uma criatura quando isso é desnecessário. E daí, pergunta-se a próxima pergunta, que é, consumir animais é necessário? Né? Não pro esquimó, não para os nossos antepassados, não para alguém numa ilha deserta. Hoje, aqui, pra gente que vive nessa sociedade, que está a 30 passos ali de um supermercado, pra gente é necessário? E aí, teoricamente, né, isso resolveria a conversa, pelo menos nesse âmbito aqui específico da moralidade subjetiva. É isso, minha gente. Se você curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aqui no YouTube, compartilha esse vídeo, comenta para aumentar o engajamento, clica no sininho, compartilha com um monte de gente. Eu já falei compartilha 2 vezes? Não sei. Enfim, é isso. Vejo vocês em breve. Beijo.